Hello, hello, queridos! Tudo bem por aí? Eu espero que vocês estejam ótimos. Eu sou a teacher Letícia e vamos para mais uma aula hoje falando sobre algumas estratégias que vocês vão poder usar no seu vestibular, tá bom? Então vamos ver. Estratégias de interpretação de texto. Na aula passada, a gente viu que o que os vestibulares mais cobram é a questão da interpretação de texto. Então, não tem como passar batido por ela, né? Mas será que tem como a gente melhorar ou facilitar algum pontinho? Vamos dar uma olhada, tá? Vamos aprender a ler de uma forma mais inteligente. Eu sempre erro o lado. Pronto, deu certo. Agora foi. Perfect. Então, uma leitura com estratégia. O que será que é isso? Ler com rapidez? Será que quando a gente fala sobre estratégia, a gente está falando de velocidade? O que você acha? Porque a gente sabe que no vestibular, muito frequentemente, a gente encontra textos muito longos. E particularmente, gente, sempre foi um problema meu. Vou contar uma história de como eu era quando eu prestava vestibular. Sempre fui muito devagar. Sempre tive esse problema e escrever, para mim, era muito devagar. Então, ou eu preenchia todo o gabarito, ou eu respondia todas as questões, ou eu completava toda a redação. Uma das coisas eu tinha que fazer de uma forma mais rápida, porque tudo não dava tempo. Mas por quê? Eram textos muito longos. E eu sempre fui daquelas pessoas que para e lê o texto inteiro. Depois lê a pergunta. Aí leu a pergunta, volta no texto e procura. Nisso eu perdia muito tempo. Então a gente vai trabalhar para isso não acontecer com você. Beleza? Por quê? Porque a gente tem um tempo curto quando a gente está falando de vestibular. Não dá para ficar igual eu, né? Lendo várias vezes, até porque a gente não está falando de um texto longo, né? São muitos textos. Inclusive, não só na área de inglês, mas durante toda a prova você vai encontrar, sim, textos mais curtos, mas textos muito extensos também. Então, a gente precisa ter essa leitura eficiente. Isso aqui vai ser essencial para você, tá? Para você não ficar assim, ó, need help, nada disso. Vamos ver então. A primeira técnica que a gente usa e que ajuda bastante chama skimming. Vou fazer um coraçãozinho nela. Pronto. O que é isso? Essa técnica ela é usada para a gente conseguir ter uma visão geral do texto sem ter que ler palavras por palavras. Então tá, o que isso quer dizer? A gente vai entender o tema central, a ideia principal e às vezes até a estrutura do texto sem ter que ficar igual eu ficava, lendo e relendo e procura de uma forma mais rápida. Sabe quando que a gente faz isso? Por exemplo, quando a gente está no dentista ou em alguma sala de espera, tomou um chá de cadeira de 3 horas do médico, aí você pega aquelas revistas que tem lá no consultório e vai folhear. Você não está lendo, você está fazendo um skimming. Você está só vendo o título daquela reportagem, daquela revista e mais ou menos uma imagem ou outra vendo sobre o que é. Mas não é uma leitura completa. Isso é o skimming, é folhear e ter uma ideia geral do que está acontecendo ali. Beleza? Então tá bom. Então eu já entendi o que é, mas como que eu vou colocar isso na prática? Primeiro, a gente vai... já tá aqui, vou pegar outra corzinha. A gente vai ler o título e o subtítulo. Minha estrela sai melhor que meu coração, vou começar a fazer estrela. Então, o título e o subtítulo, para a gente ter justamente essa ideia do que está falando. Qual é a mensagem que quer ser transmitida? Normalmente, primeiras e últimas frases já vão te dar uma boa noção qual é a tese, qual é o tema, qual é a ideia que está refutando e que está defendendo, tá? Como a gente tem que prestar atenção nas palavras destacadas.
Sempre prestando atenção em palavras destacadas, então. Em negrito, em itálico, números, às vezes, coisas que sejam destacadas no meio do texto são importantes para a gente também ter essa visão e essa ideia que o texto está querendo passar. Outra coisa, conectores. Conectores e marcadores textuais. Por exemplo, however. However está em todos os textos. O que significa however? Quem lembra? Porém. Então eu vou falar assim: I like you. However, I don't want to talk right now. Eu gosto de você, porém eu não quero conversar agora. However. Mais um de ouro, hein? Esse aqui pega bastante e cai em vestibular. Therefore. O que significa therefore? Portanto. Você está explicando aquela ideia, você está dando uma continuidade a ela. E também temos on the other hand. On the other hand significa assim: por outro lado, pelo outro ponto de vista, de uma outra perspectiva. Então são esses conectores que vocês têm que ter uma ideia para saber para onde a mensagem está indo. Qual que é a ideia do texto. Beleza? Tranquilo, né? Bem facinho. Essa aqui eu gosto mais ainda do que o skimming. Essa aqui foi o que me salvou. Depois de muitos anos de vestibular, eu nem sei quantos anos eu prestei vestibular. Mas a gente acaba pegando algumas coisas, né? Graças a Deus, eu aprendi a fazer esse scanning. E era o que me salvava. Por quê? O scanning é uma técnica que a gente usa para encontrar informações e palavras-chave. Então, eu abri minha prova. Tem lá um texto de uma página em inglês. Primeiro eu vou ler a pergunta. Tá querendo saber alguma coisa pontual? Lá vai ter alguma palavra-chave, alguma informação detalhada e específica que ele quer que você responda? Você identifica aquela palavra-chave, volta lá no texto e procura só ela. Aí sim você vai ganhar um tempo e vai conseguir achar a resposta certa, tá bom? Então é isso, ó. Palavra-chave. A gente tem que saber identificar a palavra-chave. Então, ela é muito útil para questões que precisam de detalhes, que sejam datas, números, nomes, definições, qualquer coisa do tipo. Beleza? Você já usou alguma dessas técnicas na sua vida? Se não, tenta e depois você me conta. Então, gente, o scanning é exatamente isso aqui, ó, que a pessoa está fazendo com o mapa. É você colocar o dedinho lá na sua folhinha e olhar, cadê a palavra-chave que eu estou procurando? A gente não vai fazer com o mapa, né? Mas a gente vai fazer com o texto. Então, esse é o nosso queridíssimo scanning. Muito bem. Tá bom, mas então como é que eu faço? Qual que é o passo a passo do scanning? Primeira coisa, leia a pergunta. Ah, importante, hein? Quanto tempo eu perdi lendo o texto, lendo a pergunta e volta no texto. Então, primeiro você lê a pergunta para saber do que é. Às vezes tem um texto enorme que você quer entender todas as palavras que tem ali, toda a mensagem, e chega na pergunta, tá te perguntando alguma coisa muito pontual. Por exemplo, quando foi feito alguma coisa. Então, você já sabe que você tem que procurar uma data, não precisava entender a ideia geral. Era só uma data. E é aí que você ganha o tempo, beleza? Então, uma vez que você leu a pergunta, você vai conseguir achar a palavra-chave. O que essa pergunta quer saber de você? E aí, quando você identificar essa palavra-chave, você vai voltar no texto e passar os olhos pelo texto. Você pega o seu dedinho, pega o textinho e vai lá, ó, passando linha por linha, procurando a palavra-chave. Facinho, hein? Bem tranquilo. Então, você precisa ler os trechos em que a palavra-chave aparece, porque às vezes aparece muitas vezes.
mas você vai ter que procurar qual é a informação que eu preciso relacionada àquela palavra. Mas nisso, gente, só de não ter que ler e reler o texto milhares de vezes, você já ganhou um tempão aí, viu? Te garanto, porque eu perdi muito tempo. Então, é muito importante, gente, sempre identificar a ideia principal. Qual que é a mensagem que aquele texto está me trazendo no momento. Então, por exemplo, na maioria das vezes, na maioria, viu? A mensagem principal, ela tá no começo e no final do texto. Por quê? Porque o autor tem que começar te falando sobre o que é. Tem que te explicar ou às vezes te passar alguma definição e depois ele vai desenvolver qual é a ideia dele. No último parágrafo ele vai concluir o que ele está te falando. Então ele vai retomar tudo aquilo e aí, ó, você já pegou e não precisa mais sofrer. Aqui, ó, e muito importante também, você observar palavras que são repetidas. Tópicos iniciais e, inclusive, as conclusões. Certo? Até aqui. Bem tranquilo, né? São coisas, às vezes, que para algumas pessoas podem parecer óbvias, mas que não são. O óbvio também precisa ser dito, galera. Para mim não era óbvio. E eu perdi muito tempo, perdi muitos vestibulares justamente nessa questão de ler e ler de novo. Inclusive, eu sempre gostei muito da parte de inglês. Como eu já comentei aqui antes, o inglês era a minha segurança. Então, eu lia e lia e lia de novo, em vez de eu passar mais rápido por ela, porque era onde eu me garantia, não. Eu lia, aí eu lia de novo, aí eu ia ter certeza se era aquilo mesmo, porque eu não queria errar aquela questão. Ao invés disso, eu podia simplesmente ter feito alguma estratégia, que foi o que eu aprendi anos depois. E isso vocês não precisam usar só com o inglês. No geral, textos grandes, é muito bom a gente utilizar alguma estratégia para provas. Beleza? Então aqui, ó, um vocabulário para vocês. Summing up. Summing up, resumindo. Resumindo. Hoje foi mais fácil escrever, hein? Tô ficando boa nisso. Perfeito. Então aqui, pontos importantes. Skimming. Ler rapidamente para entender o tema geral. É aquela pergunta que te fala assim, qual é a posição do autor? Qual é a mensagem que o texto está tentando te passar? Skimming. A gente vai saber através dessa estratégia aqui. O scanning. A gente procura com o nosso dedinho palavras-chave. É ao contrário das perguntas que são gerais com relação ao texto, são perguntas mais específicas. Em que data foi feito alguma coisa? Quem fez isso? Quem fez aquilo? É mais fácil de você pegar o seu dedinho, olhar a palavra-chave e ir linha por linha, identificando ela, até você achar a informação que você precisa. Ok? Muito importante também, a gente não pode perder de vista. Sempre conferir se a resposta que você escolheu faz sentido, se está de acordo com o contexto do texto, com a ideia principal que você identificou do texto. Porque aí sim, beleza, resposta certa e seguimos. Então, galera, essas estratégias vão ajudar muito nas questões de inglês, porque provas como o Enem, eles trazem um texto muito grande que às vezes você vai olhar e vai te assustar pelo tamanho e por palavras que você não conhece. Mas muitas vezes você não precisa saber de tudo aquilo. Você olha o que você precisa saber. Fazer um vestibular de uma forma mais inteligente. Vai passar na frente de todo mundo que não conhece esse tipo de estratégia e todo mundo que vai sim perder o tempo, igual eu perdia, lendo todas as linhas e ler resposta e volta para o texto, tá bom? Então você tem que otimizar o seu tempo. Vestibular você tem que fazer de forma rápida e direta.
sem perder muito a sua atenção. Isso aqui vai te ajudar. Até porque, se você para ler os textos muito longos, você vai gastar a sua energia ali com, às vezes, uma questão que nem era tão difícil assim. Economiza sua energia e guarda para usar em questões mais difíceis, que para mim, por exemplo, era matemática, com certeza. Aqui, ó, mais uma frase de efeito que eu adoro. Então vamos lá. Difficulties in life are intended to make us better, not bitter. Quem disse isso foi Dan Reeves. Para quem lembra da última aula, eu comentei. Essas citações aqui, em inglês, nós chamamos de quote. Quote. Ótimo, quote. Então, o que está falando pra gente? Dificuldades na vida are intended to. Quem assistiu a aulinha passada lembra do intend to. Quando a gente pretende fazer alguma coisa, a gente intend to. Por quê? Porque to pretend, em English, pretend, significa fingir. É um falso cognato, hein? Não é pretender. Pretender, to intend. Então, as dificuldades da vida are intended to make us better. Nos fazem melhor. Not bitter. Bitter, amargos. Amargos. Então é isso, queridos. Ó, uns vocabulários para vocês e bora, vamos para a próxima. Beijo!